Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso de Fundamentos de Literatura Grega 2 com a proposta de hoje intitulada A Ordem do Discurso no Período Clássico, a República de Platão, quarta parte. Essa é uma proposta que encerra um ciclo de reflexões em torno à República de Platão. Na nossa primeira exposição, introduzimos algumas das questões centrais do diálogo. Refletimos, por exemplo, sobre essa forma que é, na verdade, uma narrativa de uma rememoração por parte de Sócrates de uma experiência vivida na casa de Céfalo. Uma conversa entre ele, Trasímaco, Glauco, Adimanto e outras pessoas ali presentes. Uma reflexão que começa sobre o que é a morte, o que se pode esperar da morte, e, portanto, sobre o que é agir em vida, sobre o que é a melhor forma de se agir em vida. Daí a reflexão sobre o que é a justiça, que Sócrates, de alguma forma, tenta propor. Na segunda das nossas exposições, já baseado na analogia entre a justiça no âmbito da cidade e a justiça no âmbito da alma de cada um de seus cidadãos, Sócrates começa a refletir sobre a educação que há de ser oferecida às pessoas responsáveis pela guarda, pela preservação da liberdade no âmbito da cidade, que eles começam pouco a pouco a conceber em Logos. Essas reflexões sobre a paideia, sobre essa educação, são fundamentais, porque dizem muito do que se pode esperar sobre o lugar da poesia, o lugar da música, o lugar da arte, da perspectiva socrática, no âmbito da formação individual, uma formação que visa a virtude, que visa o bem. E na terceira das nossas exposições, nós propusemos um voo panorâmico que foi do livro 4 da República ao livro 9, mostrando alguns dos temas por que Sócrates passa na sua proposta, enfatizando sobretudo o lugar da mímesis, esse conceito-chave sobre o qual nós temos tratado desde a nossa primeira exposição e que, por assim dizer, perpassa toda a República, desde o livro 2 até o livro 10, estando presentes em momentos fundamentais da argumentação de Sócrates, na medida em que a mímese acaba por se converter num processo por meio do qual é possível transformar a própria natureza. Uma mímesis repetida muitas e muitas vezes acaba por fazer com que aquilo que se mimetiza, aquilo que se tenta representar, acabe por se incorporar em termos de valores na própria conduta de quem mimetiza. E essa é uma intuição fundamental para compreender o que se encontra em jogo com esse conceito no âmbito da República, porque nas mais diversas discussões, a valoração que Sócrates e seus interlocutores concedem à noção de mímesis vai depender do objeto mimetizado. Vai depender daquilo que se mimetiza, e não da mímesis em si. Embora no livro 10 nós vejamos que há uma espécie de uso metonímico da noção de mímesis, da noção de poesia mimética, em que, ao se referir à mímesis, ao se referir à poesia mimética, Sócrates parece falar de toda e qualquer manifestação mimética, embora, a meu ver, ele esteja refletindo sobre o que é a modalidade de poesia mimética descontrolada, a poesia mimética que, por assim dizer, representa, incorpora todo tipo de comportamento sem um crivo ético, sem um crivo moral. Vocês vão ver se é possível me seguir nessa interpretação, se ela faz sentido ou não, mas a meu ver, no livro 10, Sócrates não propõe uma retrospectiva ou uma mudança de opinião no que ele já tinha proposto antes. A meu ver, ele concentra a sua exposição no que é uma manifestação mimética específica e tece considerações que valem para esse tipo de manifestação mimética, mas não para todo e qualquer, porque do contrário ele contradiria tudo o que já havia dito antes. Nós vimos na última exposição que, por exemplo, há a previsão de uma mímesis do filósofo. O filósofo mimetizaria
as formas contempladas por meio do seu longo estudo. E por meio dessa mimetização constante, ele eventualmente incorporaria à sua própria natureza as formas derivadas da forma do bem. Então, passemos aqui a exposição. O livro 10 da República começa com as seguintes palavras trocadas entre Sócrates e Glauco. Sobre muitas outras questões relativas à nossa cidade, disse eu, tem em mim que nós afundamos da melhor maneira possível. Isso, porém, afirmo sobretudo quando penso na poesia. Pensas o quê? Disse. Que de forma alguma se deve admitir tudo quanto ela tem de imitativo. É que agora, ao que me parece, depois que distinguimos uma a uma as partes da alma, ficou mais evidente que não se deve admitir isso. República 595 A e B. Essas palavras foram causa para muita controvérsia entre os estudiosos da República. Grande parte dos leitores fica com a impressão de uma flagrante contradição entre essas palavras e aquelas que o diálogo tinha dispensado à poesia nos livros 2 e 3. Afinal de contas, apesar da censura encorpada e da crítica acerba a muitos trechos do repertório helênico de poesia tradicional, uma parte da poesia mimética tinha sido efetivamente admitida na paideia a ser ministrada aos guardas da polis, segundo o que ficara decidido no desfecho da discussão sobre a poesia no livro 3, em 398A e B. Quem tiver qualquer tipo de dúvida com relação a isso, volte lá no trecho 398A e B, releia e veja que o tipo de poesia admitida na educação dos guardas, naquele momento ainda chamado guardas da polis, propõe a presença de mímesis. E se a pessoa se der o trabalho de ler a continuação, inclusive, desse argumento, ela vai notar que mímesis é uma condição sine qua non de qualquer forma de poesia. Não no sentido tipológico, em que mímesis se contrapõe à diegese, mas no sentido de uma, por assim dizer, incorporação de uma dimensão ética na obra de arte ali representada. Na sequência dessa argumentação, ali em 398A, há algo dessa dimensão mimética em qualquer forma de representação. A aparente contradição entre os dois momentos agrava-se ainda mais se levarmos em conta a magnitude e a violência do ataque dirigido por Sócrates em toda a primeira metade do livro 10, à mimese, sobretudo em suas manifestações poéticas e pictóricas, valendo-se dos mais diversos expedientes argumentativos debatidos ao longo de toda a República. Esse conjunto de fatos apresenta-se de modo bastante insólito. Então, nos parece estranho que Sócrates, aqui no momento final da República, no início do livro 10, já encerrando, por assim dizer, os vários debates que ele tivera com Adimanto, com Glauco, ele, por assim dizer, se torne tão mais acerbo na sua crítica à poesia. Várias explicações foram desenvolvidas para apontar e justificar as aparentes contradições. Houve, por exemplo, quem alegasse que o tipo de mimese seria diferente em cada uma das discussões. Houve quem aduzisse que o objeto da mimese é que teria variado na abordagem da questão por cada um dos livros. Houve também quem afirmasse que a nova discussão traria o aporte de teorias desenvolvidas em livros posteriores àqueles em que a poesia já tinha sido discutida, modificando, por conseguinte, apenas os termos daquela mesma discussão. E muitos outros posicionamentos além desses. Dentre as inúmeras possibilidades de abordagem do problema, uma sugestão impressionou-me desde a primeira vez em que a li. E embora tenha sido escrita há quase um século, julgo que continua extremamente proveitosa, e eu cito aqui as palavras de Tate, quando ele diz: Platão nem sempre escolhia evitar contradições verbais. E por que ele deveria fazê-lo? Com efeito, já que elas têm sua utilidade em estimular o pensamento? Apesar disso, ele certamente estava atento para autocontradições reais. E a autocontradição envolvida em se chamar o mesmo tipo de poesia imitativa e não imitativa, sem distinguir dois sentidos no termo, seria por demais flagrante para escapar à sua percepção. Reconheço que fui convencido por essas palavras antes que compreendesse a dificuldade real do problema, mas com o tempo descobri que a busca por uma interpretação coerente do texto de Platão seria muito mais instigante do que recorrer a subterfúgios a fim de sugerir uma possível inépcia por parte do filósofo ateniense, pretextando, na verdade, a própria incompreensão de suas palavras. Enchendo-me de coragem, recomecei a leitura do livro 10 em busca de sua coerência com o todo.
Ou seja, o Tate propõe que uma contradição tão flagrante no texto platônico é pouco crível vinda de quem vem, vinda de um artífice tão atento aos detalhes da linguagem, aos detalhes do uso do vocabulário, à definição dos conceitos, etc. E a sugestão de que, portanto, por trás dessa aparente contradição haveria um jogo explícito por parte de Platão tensionando os significados dentro de significantes específicos, me convenceu, me pareceu muito instigante e eu realmente dei o crédito a Platão e tentei ler esse diálogo inteiro, compreendendo o uso da noção de mimesis, sem que houvesse ao longo do seu uso uma transformação em essência, mas sim diferentes manipulações de um mesmo conceito dentro de contextos diferentes. Voltemos aqui ao trecho que acabamos de ler. Platão aí escreve que Sócrates considera especialmente correto o fato de que não tenha sido aceito de modo algum tanto quanto de poesia fosse mimético. Em 595a ele diz isso. A frase é dúbia, mas numa análise mais detida fica claro que não contradiz de todo o que ficara estabelecido pelo livro 3. Afinal, se essa frase o contradissesse, a sua negação estaria de acordo com o que se afirma lá. Não é correto, porém, dizer que Sócrates aceitou tanto quanto da poesia fosse mimético. Ele aceitou uma parte e recusou outra. Nesse sentido, a dubiedade revela-se justamente no emprego de uma negação do todo para se expressar o que seria a afirmação de apenas uma parte. E a escolha do adjetivo rosé é especialmente bem sucedida para aumentar essa dubiedade que me parece ter sido almejada por Platão. A negação da mimesis não é de tudo quanto é mimesis. Ou seja, admite-se uma parte de mimesis, lá naquela primeira discussão sobre a poesia. Não se admite a mimesis inteira, a mimesis de forma descontrolada, a mimesis de tudo quanto há. Exige-se um controle. E nesse sentido é certo dizer que Sócrates e seus interlocutores não aceitaram anteriormente tudo quanto há de mimesis. Perfeito, essa frase está correta. O trecho é confuso, mas mostra bem o lamaçal interpretativo em que será preciso avançar aos poucos. Na próxima fala de Sócrates, nova dificuldade. Ele afirma a seus interlocutores o seguinte: cá entre nós, pois não ireis denunciar-me aos poetas da tragédia e a todos os outros poetas miméticos. Todas essas coisas parecem ser um ultraje à inteligência dos ouvintes que não têm o antídoto de saber como as coisas de fato são, em 595b. O problema se encontra na compreensão de quem seriam todos os outros poetas miméticos que nessa passagem acompanham os da tragédia. E o mesmo problema vai se repetir ao longo de toda a primeira metade do livro 10, aplicando-se aos vários derivados do radical da palavra mimesis. Como resolver a questão? Se eu me permitir por um instante deixar de exigir de Platão um rigor terminológico kantiano, será que poderia compreender o adjetivo mimético, sendo usado de maneira metonímica para se referir à poesia que, tal como especificado no livro 3, em 397a e b, era composta em sua maior parte pela mimese dos mais variados sujeitos? Ou seja, que a poesia cuja forma de lexis, a forma de dicção, era mimética em sua maior parte, ou mesmo em sua totalidade, mimetizando tudo quanto há, pudesse ser chamada de modo abreviadamente metonímico de poesia mimética? A hipótese não me parece nem um pouco absurda. Então, vejam, a meu ver, o que pode estar em jogo aqui é o uso metonímico de mimesis, em que, ao falar de mimesis, Sócrates não estaria se referindo ao processo de mimesis como um todo, que pode ter tanto um uso positivo quanto um uso negativo, mas está restringindo a sua aplicação aqui no livro 10 ao seu uso negativo, à noção de mimesis enquanto representação de tudo quanto há, descontroladamente, sem qualquer tipo de crivo que seja de ordem ético-moral, por exemplo. Nesse sentido,
a meu ver, algo dessa mesma ordem encontra na própria República um precedente que faz desse uso aqui não apenas uma hipótese, mas sim uma possibilidade interpretativa real. Vale a pena lembrar que exatamente no mesmo trecho especificado acima, 397a e b, Sócrates afirma que no discurso mimético das mais variadas coisas entraria pouquíssima diegese. É claro que o filósofo aí se vale do mesmo recurso metonímico para se referir de modo abreviado à diegese simples, pois, já que a mimese tinha sido considerada uma das partes da diegese, não faria sentido afirmar que um discurso mimético teria pouca diegese, mas sim pouca diegese simples. Vejam, nesse trecho anterior, lá no livro 3 da República, há a proposta de que toda poesia consiste em diegese. Diegese de fatos passados, de fatos presentes ou de fatos futuros. Dentro dessa categoria mais ampla, então, diegese de modo geral, ele propõe uma subdivisão que seria a diegese simples, a pura narrativa em terceira pessoa, a mimese simples, a representação de personagens em discurso direto, e uma mistura de ambas, que seria o uso de narrativa mesclado ao discurso direto das personagens. Quando ele encerra essa discussão, ele faz referência à ausência de diegese na mimese simples. Mas diegese aí só pode ser entendido no sentido de diegese simples, não diegese como um modo geral, porque a mimese pura e simples, ela faz parte da categoria mais ampla que ele já tinha estabelecido de diegese. Então veja, esse procedimento de propor um uso, por assim dizer, limitado de uma determinada noção dentro do contexto específico em que ela aparece, embora possa sugerir alguma confusão, porque justamente recorre ao mesmo nome, me parece ser algo explicitamente desenvolvido por Platão para propor uma reflexão sobre as palavras, para propor uma reflexão sobre os conceitos e mostrar como esses conceitos são maleáveis, são plásticos, podendo ser empregados de forma diferente em diferentes contextos. E, a meu ver, é o que se encontra em jogo aqui, ao longo de toda essa discussão sobre a poesia mimética e sobre a mímesis, de forma geral, no livro 10, porque, a meu ver, a especificação de mímesis por parte de Sócrates se dá no sentido de mímesis sem critério de tudo quanto há. E é nesse sentido que essa mímesis vai ser expulsa do que é a sua previsão de uma paideia possível para o indivíduo. Porque não há paideia possível sem alguma forma de mímesis. A mímesis é um processo, por assim dizer, inescapável, que consiste em admirar alguém, tentar, por assim dizer, reproduzir a sua aparência, reproduzir as suas formas de expressão e, com o convívio constante com essa mímesis, eventualmente incorporar esse tipo de elemento à própria natureza, à própria essência e, nesse sentido, transformar a sua natureza, transformar a sua essência. Por isso, eu acredito que o mesmo recurso tenha sido empregado por Platão ao longo de toda a discussão inicial do livro 10. Poesia mimética sendo, na verdade, a poesia predominantemente mimética de tudo quanto há. E, por conseguinte, o substantivo de agente, mimetizador, seria empregado para se referir àquele que mimetiza de modo indiscriminado. O substantivo de produto, mimema, para se referir ao resultado de uma mimese realizada sem critério, dos mais variados objetos. O adjetivo mimético para remeter a quem mimetiza tudo quanto há. E, inclusive, o substantivo mimese para descrever o processo de se mimetizar de modo pouco criterioso. Então, vejam, é uma família de palavras afins a essa noção de mímesis que são empregadas, a meu ver, ao longo de toda essa discussão do livro 10, com o sentido específico de mímesis que se volta estritamente para as modalidades negativas da representação, uma representação sem critério, uma representação de tudo quanto há, que de fato funciona de modo descontrolado,
tal como, por exemplo, é o caso da tragédia em Atenas no período em que Platão escreve. De fato, não havia um controle, por assim dizer, ético-moral do caráter das personagens encenadas e, portanto, dos modelos de comportamento colocados em cena e, de alguma forma, inspiradores ali de condutas para os cidadãos contemporâneos de Platão. Então, a meu ver, é algo dessa ordem que se encontra em jogo aqui, nesse tipo de reflexão extremamente crítica por parte de Sócrates, que, a meu ver, não faria sentido se entendida de outra forma. A meu ver, Sócrates não volta atrás naquilo que ele tinha proposto anteriormente sobre os critérios necessários para, de alguma forma, controlar, refletir sobre a presença da mimesis na educação. Talvez seja de algum proveito fazer um breve excurso a fim de aduzir mais um exemplo do corpus platônico em que não apenas se repete esse processo de especificação denominativo, por meio de metonímia, mas se oferece inclusive uma espécie de teorização do mesmo. Trata-se de uma passagem do Banquete, aqui na tradução de Carlos Alberto Nunes, em que Sócrates reconta certas explicações que outrora Diotima lhe oferecera a esse respeito. Vejam lá, aqui então Sócrates citando Diotima, o diálogo que ele tinha tido com ela no âmbito lá das discussões do Banquete. É o seguinte, como sabes, é muito amplo o conceito de poiesis. Damos o nome de poiesis a tudo que promove a passagem do não ser para a existência, de forma que são criações todos os produtos das artes, vindo a ser criadores ou poetas os respectivos artesãos. Aqui já fica claro o jogo entre poietai, poetas, e poietai, fazedores, aqueles que fazem. E Sócrates replica a Diotima: tens razão. No entanto, prosseguiu Diotima, como bem sabes, nem todos são denominados poetas, recebem denominações diferentes. De todo o gênero das criações, das poieseis, foi destacada uma parte relativa à música, à arte das musas e aos metros, que recebeu o nome do conjunto. Esta, unicamente, é que se chama poiesis e criadores ou poetas, os que se dedicam a essa parte da criação. É muito certo, lhe falei, Banquete 205, B e C. Eu trouxe sempre os termos gregos para que quem conheça um pouco da língua possa acompanhar o tensionamento proposto por Platão nessa passagem dos sentidos de poiesis e seus derivados, como poietés, no sentido de fato, propor uma disputa em torno desses significantes. Se, por um lado, a história da língua grega antiga, no século V, sobretudo, oferece uma restrição à noção de poiesis, do agente poietés, do verbo poieo, empregadas não mais para se referir a quem faz, a ação de quem cria, mas de modo específico ao poeta, à criação poética. Platão e o Sócrates platônico nessa passagem têm plena consciência desse processo que consiste no emprego metonímico da parte pelo todo. E aí, de fato, um uso que se especializa ao longo do tempo. Não sei se a explicação poderá convencer os mais rígidos leitores de Platão, mas me parece uma solução conveniente, já que se apoia em argumentos extraídos da própria República e de outros diálogos, além de oferecer uma interpretação coerente da passagem. Os poetas da tragédia, e esse gênero poético é destacado de propósito, uma vez que consiste naquele cuja diegese é integralmente mimética, se fazem acompanhar pelos mesmos mimetizadores sem escrúpulos que mimetizavam tudo, ainda que se valendo de alguma diegese simples, alvos anteriores da crítica e da censura de Sócrates no livro 3. Ou seja, a meu ver, no livro 10 não há uma mudança do objeto de crítica proposto por Sócrates. As pessoas, ou melhor, o repertório poético já censurado lá nos livros 2 e 3 é o mesmo que se encontra censurado aqui no livro 10, embora com argumentos muito mais especificados, muito mais específicos, que de alguma forma se alimentam de toda a argumentação anterior que se desenrolou entre os livros 4 e 9 da República, que são de ordem, a gente pode dizer,
psicológica, de ordem política, de ordem epistemológica, de ordem ontológica, e que nós vamos ver logo mais. Na sequência, o diálogo parece esboçar alguma hesitação no rumo que a crítica à poesia mimética pretende tomar, com manifestações de apreço sendo efusivamente expressas para com Homero, o primeiro mestre e o guia de todos esses belos poetas trágicos, tal como dito em 595 BC. Veja como é interessante essa sugestão de que Homero seria uma espécie de líder, um guia de todos os poetas trágicos. Contudo, o tom aqui é exagerado e irônico, preparando o leitor para o peso da crítica que vem. A aparente hesitação de Sócrates, ou a gente poderia dizer de Platão como autor do diálogo, não me leva a acreditar que ainda houvesse alguma hesitação de fato. O tabuleiro já estava armado há muito tempo, a consideração da verdade se impunha como um dever falar, e o Logos se mostraria implacável. O início dessa argumentação interessa-me diretamente, pois Sócrates propõe para seu interlocutor a seguinte pergunta: poderias dizer-me o que é em geral a imitação? A estratégia clássica de Sócrates de tentar propor uma reflexão em torno a um conceito, pois eu mesmo não concebo muito bem o que ela quer dizer. Então, a tentativa de definir mimesis aqui em 595c. Nós poderíamos ficar animados com a ideia de que finalmente o conceito vai aparecer, vai ser dado a ver. Embora a resposta a essa indagação venha tomar algum tempo até parecer respondida, é importante que não se perca de vista o método proposto pelo filósofo com o fim de oferecer tal definição, isso em 596a. Queres então que a partir desse ponto comecemos a examinar, segundo o nosso método habitual, pois uma ideia, uma só, estamos habituados a estabelecer para cada grupo de coisas múltiplas às quais impomos o mesmo nome. Ora, Sócrates oferece aqui um conceito de conceptualização, tal como ele a concebia, a fim de que a busca pelo conceito de mimese pudesse chegar a bom termo sob tal orientação. Para isso, o método será o de se elencarem os mais diversos exemplares de mimese em considerações das mais diversas perspectivas, para que a partir da diversidade elencada sob o mesmo nome, eles possam compreender mais claramente a ideia fundamental, uma única ideia. Além disso, tal conceito fornece o caminho de entrada para a primeira exposição socrática nesse fio argumentativo, que passa a se ocupar do conceito de mimese. Tal exposição é a da ontologia baseada em mesas e camas. Vejam então que conceptualização, tal como definida ali por Sócrates, consiste em tentar identificar o elemento comum às mais diversas manifestações, aos mais diversos empregos de um determinado conceito em contextos diferentes. É tentar ver o que perpassa essas diferentes manifestações, esses diferentes empregos do conceito. O tom debochado com que Sócrates desenvolve o seu raciocínio nessa passagem, em 596a até 597e, já foi notado, a meu ver, com razão pelos estudiosos, não sendo de pouca importância o fato de que mesas e camas tenham sido os objetos empregados justamente por Glauco, o seu interlocutor mais ativo no livro 10 da República, para introduzir o luxo, a inflamação e a própria mimese na cidade saudavelmente concebida no início do livro 2, lá em 372d. Vocês se lembram? Glauco, quando de alguma forma tenta se contrapor àquela cidade muito pura, muito singela que Sócrates vinha delineando com Admanto, ele diz, mas essa é uma cidade de porcas. Essas pessoas de quem vocês falam, elas dormem em lugares que não são camas, elas se alimentam de alimentos que não são verdadeiramente prazerosos. Isso não é uma vida digna de um ser humano, isso é uma vida digna de animais. Vamos introduzir nessa cidade camas e mesas. É muito curioso, então, que camas e mesas sejam empregadas aqui por Sócrates para propor as suas reflexões sobre mimese. Não é à toa que esse tipo de eco, esse tipo de retorno acontece na República. Como eu já havia sugerido, Platão se vale de uma série de expedientes de composição poética tradicionais do repertório grego, como, por exemplo, a ring composition, a composição anelar, que é o retorno cíclico de determinados temas
que, por assim dizer, se engrandecem em termos de sentido justamente pela sua retomada, porque vão acumulando um conjunto de associações e me parece ser o caso aqui. As implicações sugeridas por essas mesas e camas, portanto, não são gratuitas. A minha desconfiança se vê obrigada a aumentar quando me lembro de que o tratamento que ora se dispensa à ontologia contradiz em grande parte o que já havia sido defendido, com certa coerência, em momentos anteriores do diálogo. As ideias eram abstrações morais nos livros 6 e 7, o belo, o bom, a justiça, etc., mas não concerniam objetos fabricáveis. Nesse mesmo sentido, o acesso a tais ideias estava restrito aos mais dedicados auxiliares, então lembrem-se, os filósofos, que eventualmente viriam a se tornar os verdadeiros guardas, não sendo expresso em momento algum que os artesãos poderiam ter acesso a elas. Aliás, ao que tudo indica, os artesãos sequer teriam acesso à paideia prevista aos responsáveis pela segurança da polis. Esse é um engano que às vezes se comete, mas a polis concebida em Logos por Sócrates e seus interlocutores não prevê uma paideia ampla e difusa para todos os cidadãos, mas apenas para a classe dos responsáveis pela segurança da polis, pela segurança da sua liberdade. Então, os artesãos, ao que tudo indica, da argumentação anterior da República, não teriam de todo educação, muito menos acesso às formas inteligíveis. Além disso, Deus era representado como imutável e imperturbável, segundo as especificações do final do livro 2, embora aqui apareça ocupando-se da fabricação das ideias de móveis. Deus fabricando a ideia de cadeira, a ideia de mesa, a ideia de cama. Tudo isso é muito deslocado, tudo isso parece da ordem de argumentos criados ad hoc por Sócrates para, por assim dizer, ridicularizar essa forma de mímesis de tudo quanto há, essa forma de mímesis pouco criteriosa. Como se não bastasse, o argumento ainda traz a seguinte incoerência. Como é que com um espelho seria possível criar imagens de deuses ou mesmo do Hades? Como é sugerido em 596d e E, quando a mímesis aí aparece como algo da ordem de uma mera transposição em imagem das imagens do mundo das aparências. Porque Hades é definido justamente como aquilo que não pode ser visto. O submundo, o deus do submundo, o deus dos mortos. Tendo aí, inclusive, um jogo etimológico com a noção de Hades, que aparece explicitada lá no Crátilo, um outro diálogo de Platão. Em outras palavras, como é que se pode querer comparar a pintura, no caso em que retrata deuses ou o submundo, por exemplo, a um mero espelhamento referencial da realidade, em traços estritamente naturalistas? Como é possível pensar numa arte realista que tenha por objeto aquilo que não foi visto, aquilo que não pode ser visto em vida? Platão era um pensador refinado, para quem tantos problemas de coerência não teriam passado despercebidos, como sugeriu o Tate no trecho que eu citei acima. O que está em jogo aqui é muito mais do que uma questão de argumentação lógica, trata-se de um libelo público contra a mimese, e para ser mais preciso, contra a poesia mimética, contra aquela poesia mimética de tudo quanto há, que trabalha de forma pouco criteriosa e incorpora tudo quanto é tipo de ação ao seu modo de representação. Somente a intenção de convencer, mais pelo poder da lábia do que pelo argumento lógico, explica as inconsistências para as quais aludi e que me levam a compreendê-las como criações ad hoc com o objetivo expresso de persuadir o leitor, como num júri, sobre a verossimilhança de determinada acusação, não sobre sua veracidade. Desejo atentar, contudo, para certos detalhes que me interessam diretamente pelo tratamento oferecido à questão da mimese. Sócrates elenca, entre os exemplos de ação mimética, os seguintes: a reflexão de elementos visíveis com um espelho, criando aparências que, na verdade, de certo modo, não são. Isso é dito em 596e. Não são, portanto, no sentido forte do não ser. E a reprodução das aparências de objetos ou seres na pintura, em 596e também. Então, por assim dizer, processos que criam aparência sem que haja ali uma essência de fundo, algo que de fato é.
Além disso, o filósofo distingue a atividade mimética empreendida por um pintor daquela que executa o artífice. Enquanto um toma como modelo a própria ideia, como no caso do artífice, que faz uma mesa, ele parte da ideia de mesa, o outro recorre a um objeto sensível. O pintor parte do que é a sua experiência sensível de mesa para propor, a partir daí, a sua representação da mesa. Nesse quadro, apenas Deus entra como verdadeiro fazedor. E a palavra que aparece em grego antigo ela é importante, é poietés. E é muito significativo, então, que nessa parte do diálogo, Sócrates diga que o único poietés, o verdadeiro poietés, é Deus. É o único que de fato faz, porque é o único que de fato faz as formas inteligíveis, as formas imutáveis. Enquanto todos os outros seriam, por assim dizer, graus afastados de fazedores. Num primeiro grau, o artífice, que, por assim dizer, mimetiza a ideia de mesa criada por Deus. Num segundo grau, a gente pode pensar nos mimetizadores, poetas ou pintores que apenas representam ou mimetizam a experiência sensível da mesa. Essas disposições engendram, portanto, um arranjo segundo a escala organizada em 3 graus de proximidade do real. A realidade nas ideias, que seria a instância exclusiva de Deus, as aparências, nos objetos que parecem o que é, na instância dos criadores de móveis, por exemplo, e as aparências das aparências, nos mimemas dos objetos que parecem o que é. Isso é dito em 597D. Então vejam, os objetos têm um certo grau de existência, mas a existência de fato ela pertence apenas às ideias e são, portanto, restritas à alçada de Deus. Note-se que, embora a atividade do artífice não seja chamada diretamente de mimese em nenhum momento dessa passagem, a diferença entre ela e a atividade do pintor ou do poeta mimético restringe-se apenas à questão do modelo tomado por cada uma delas. Nesse sentido, acredito que a atividade do artífice continua sendo compreendida pelo livro 10 como uma das modalidades de mimese, ou seja, a abordagem aqui é coerente com a do livro 3, ainda que introduza a seguinte nuance. A manufatura, tal como no exemplo que se escolhe, ou seja, a carpintaria, é mimese de uma ideia, enquanto a pintura, ou por analogia a poesia mimética, é mimese de um objeto que parece o que é. E vejam como essa escolha de mesas e camas, mais uma vez, não é gratuita aqui. Porque, embora a argumentação esteja se concentrando aqui sobre a questão da pintura, então da representação pictórica, a dimensão simbólica de mesas e camas parece poder remeter também às implicações que esse tipo de reflexão tem para a poesia. Porque a poesia representa o comportamento que os seres humanos têm em situações de convívio social, por exemplo, em banquetes, em torno, portanto, a mesas, e no que são os seus hábitos sexuais, os seus hábitos diários, cotidianos, no que diz respeito, portanto, a sexo, a formas de descanso e assim por diante. E ao criticar a má representação, a representação afastada da realidade, daquilo que é, por parte de poetas, é como se Sócrates estivesse justamente criticando o tipo de representação dos hábitos relacionados à mesa e à cama que se encontram na poesia. Nós veremos sobre isso logo mais. Esse primeiro argumento, apesar dos percalços que apontei em seu desenvolvimento, parece chegar ao fim com a explicitação da analogia que até então subentendera, quando Sócrates afirma o seguinte aí em 597 logo, esta será a posição do poeta trágico, se ele é um mimetizador. Será o terceiro a contar do rei e da verdade, bem como todos os outros mimetizadores. Vocês veem aí a hierarquização, aquela a qual eu aludi há pouco. O rei ou Deus, num primeiro nível, o artesão, o responsável por fazer, por assim dizer, as coisas da realidade sensível, e num terceiro nível, o poeta ou o pintor, responsável apenas por representar esse mundo sensível, essa manifestação das ideias
por meio dos sentidos. A frase seguinte de Sócrates, depois do assentimento de seu interlocutor, demonstra bem que o primeiro exemplo, dentre aqueles que são elencados sob o nome de mímesis, chega ao fim e que um novo desdobramento desse ponto terá início. Quanto ao mimetizador, diz ele, concordamos, mas a propósito do pintor, dize-me, ele te parece empreender mimetizar o que cada coisa é na natureza ou as obras dos artesãos? Em 598a. Então vejam, ele propõe refletir sobre o que é que tem em mente o artesão quando ele mimetiza, o que é que tem em mente o pintor quando ele mimetiza. A exposição desse novo desdobramento tem como objetivo defender que, só porque sua participação na realidade é muito limitada, essa mimética, essa arte mimética, indiscriminada, consegue criar todas as coisas, ainda que por meio de simulacros. Isso é dito em 598b. Vejam, lá atrás o Sócrates tinha proposto uma reflexão sobre a especialização, sobre a possibilidade de cada pessoa no âmbito da polis se dedicar a pouquíssimas atividades para que pudesse executá-las bem. Como é que o pintor pode representar tudo quanto é imagem? Por que é que o poeta pode falar sobre tudo quanto é assunto? Porque a compreensão que o poeta, que o pintor tem da realidade é muito superficial, é muito rasa, e nesse sentido ela é condenável. Essa habilidade, portanto, parece contrariar um princípio muito caro a Sócrates, qual seja o da especialização, na medida em que, por meio da leviandade de sua ocupação, esse tipo de mimetizador tem a possibilidade de criar todas as coisas de maneira simulada. Tal habilidade, contudo, por mais opaca que seja, revela-se suficientemente dissimulada para enganar as crianças e os homens tolos, tanto no que diz respeito à realidade de seus mimemas, em 598c, quanto no tocante ao conhecimento de que disporiam os mimetizadores responsáveis por tais mimemas. É preciso saber distinguir conhecimento de ignorância para que a aparência de conhecimento criada pela mimese não leve ninguém a engano sobre a sua essência fundamentalmente ignorante, em 598d. E esse argumento é muito interessante porque os mimetizadores, então, são acusados de ignorância, por um lado, mas, por outro, de uma influência nefasta, porque é capaz de enganar crianças, então ainda não dotadas de uma capacidade crítica muito desenvolvida, e pessoas não inteligentes. Então, pessoas sem essa capacidade crítica. Isso é muito interessante porque, por um lado, parece apontar a falta de poder desses mimetizadores, uma vez que são ignorantes, que falam sobre aquilo que não conhecem, mas, por outro, o seu poder nefasto da perspectiva social, porque corruptor daqueles mais desprotegidos, daquelas pessoas mais desguarnecidas dos meios para se precaver contra a sua influência. Esse argumento chega ao fim e o libelo platônico dá voz a uma nova queixa contra o tipo de mimese que se senta no banco dos réus desse tribunal socrático. Não poderei me deter nessa nova etapa da argumentação, mas me interessa atentar para o fato de que Sócrates vai analisar a vida de Homero, partindo do pressuposto de que essa análise seria válida também para se julgar ao mesmo tempo a tragédia, pois os poetas que se dedicam a ela se guiariam por aquele, ou seja, os poetas trágicos se guiariam por Homero, como nós vimos anteriormente, e todos poderiam ser igualmente compreendidos sob a simples alcunha de mimetizadores. Isso fica claro lá em 598e. E que a biografia homérica, portanto, será julgada segundo um critério meramente utilitarista. Isso é muito interessante, eu sugiro que vocês leiam lá com atenção essa passagem. Sócrates passa em revista a vida de Homero, tentando refletir sobre o impacto positivo ou negativo que ele tenha legado. E ele propõe, inclusive, uma comparação ali com Pitágoras, que teria deixado um legado muito mais representativo, muito mais importante de uma perspectiva político-social do que o de Homero. Antes de passar à análise da vida do poeta, porém, Sócrates desenvolve um raciocínio lógico, partindo de uma perspectiva também utilitarista, que é o seguinte. Em primeiro lugar, o objeto aparente é mais útil do que o seu mimema, ou seja, mais útil do que o produto que consiste na mera composição de sua aparência.
parece ser um dado para Sócrates. Uma mesa é mais útil do que uma pintura de uma mesa. Segundo lugar, ninguém que soubesse fazer algo mais útil se aplicaria a fazer uma coisa menos útil. E em terceiro, a conclusão, os mimetizadores não sabem fazer os objetos que tomam como modelo de sua mimese. Essa argumentação é delineada aí entre 599A e B e visa, obviamente, diminuir a pretensão de conhecimento por parte de quem mimetiza. Porque se essas pessoas de fato soubessem fazer aquilo que de alguma forma mimetizam, elas não se dedicariam à mimesis, mas sim à fazeção, à confecção daquilo que é o objeto sensível mesmo, posto que mais útil. Como Glauco concordava com essa conclusão, Sócrates então passou a análise da vida de Homero através de argumentos mais ou menos contestáveis, concluindo por sua mais completa inutilidade do ponto de vista público e privado. Isso é dito entre 599D e 600E. Como eu disse, aí a comparação com Pitágoras, toda uma reflexão sobre os homéridas por oposição aos pitagóricos, a presença desses tipos nas polis, nas cidades, o tipo de vida levado por Homero, e nesse momento Sócrates sugere a inutilidade do poeta Homero e, por conseguinte, de todos os mimetizadores que têm Homero por modelo, os poetas trágicos, vai subentendido os pintores e assim por diante. Apesar dessa inutilidade, que Homero compartilha não só com todos os mimetizadores poéticos que partem dele, mas também com os pintores, há um certo risco em contemplá-los. Isso já havia sido dito antes. Da mesma forma como os pintores se servem das cores e das formas, o mimetizador poético se vale do metro, do ritmo e da harmonia, ambos recorrendo a tais subterfúgios para maquiar o engano essencial daquilo de que tratam. Sugiro que vocês vejam essa passagem com muita atenção. Está em 601A e B. O poeta é chamado de inútil, mas um inútil perigosamente corruptor por meio das suas estratégias, nós poderíamos talvez sugerir retóricas, poético-composicionais. Tudo isso que de alguma forma está em torno ao discurso do poeta. Nós vimos lá quando falávamos de Gorgias que eventualmente é possível pensar a poesia como um logos dotado de metro, então dotado de determinadas características formais, mas não menos por isso logos. E aqui fica muito claro como Sócrates, e por conseguinte a gente imagina Platão, autor do diálogo, nutrem certa desconfiança perante esses elementos formais do que são os discursos dos poetas, do que são as representações dos pintores, capazes de encantar o público mais do que propriamente ensinar algo. Na sequência do argumento, Sócrates parece querer retomar a ontologia baseada em objetos, tal como ela se exprimira a partir das mesas e camas em 596b, embora promova uma diferença fundamental em sua perspectiva na nova abordagem: o conhecimento sobre a utilização do objeto. O arranjo deste esquema, que já não é mais ontológico, mas sim epistemológico, porque diz respeito ao conhecimento do uso, será composto nos mesmos moldes do anterior, ou seja, em 3 graus de proximidade com relação ao real, ainda que no caso presente seja com relação ao conhecimento real sobre o uso de algo, tal como proponho na seguinte tabela. Observem aí, nós temos a perspectiva ontológica, sugerida em 597b, no canto esquerdo da tabela, em que há reflexões sobre o que é, quanto se é, com graus de proximidade com relação ao real. Por um lado, nós temos Deus e a realidade, aquilo que são as suas criações das próprias ideias, das próprias formas. Num segundo grau, nós temos o artífice, que replica a aparência dessas ideias de objetos, e que consegue manifestá-las na realidade sensível. E num terceiro grau, nós temos os mimetizadores responsáveis por, de alguma forma, fazer a aparência da aparência, representar o que são as manifestações sensíveis dos objetos,
por meio das suas representações. No canto direito da tabela, nós temos a perspectiva epistemológica, delineada ali entre 601C e 602B, que diz respeito ao conhecimento do uso desses objetos. Então, o quanto se sabe, nós temos aí os graus de proximidade com relação ao conhecimento efetivo desses objetos. Num primeiro grau, nós temos o usuário, que é dotado de episteme, que tem de fato o conhecimento do uso daquele objeto. No segundo grau, nós temos o artífice, aquele que apenas fabrica o objeto com base na opinião daqueles que têm o conhecimento efetivo. E por fim, nós temos o mimetizador, que apenas mimetiza aquilo que é já a opinião do artífice. Mas a opinião do artífice é, por assim dizer, mais correta, porque ela se volta para a confecção desses objetos, tendo em vista a utilização por parte do usuário. Já o mimetizador, como ele mimetiza objetos que não vão ser utilizados por ninguém, porque eles são inutilizáveis, tem apenas uma opinião, uma doxa no sentido mais fraco do termo. Então vejam como os dois arranjos parecem em diálogo, embora eles tratem de dimensões, por assim dizer, diferentes desse mesmo fenômeno. Uma acerca da existência mesma dos fenômenos, a outra acerca do conhecimento do uso a que eles podem eventualmente se prestar. Não acredito que seja preciso desenvolver a crítica que se fundamenta nesse arranjo epistemológico, pois os principais delineamentos da questão já foram esboçados quando tratei dos argumentos anteriores. Considero interessante observar que, assim como as mesas e camas introduzem um elemento satírico à argumentação baseada no esquema ontológico, evocar o aulós, o instrumento de sopro extremamente agudo, e o aulista, o responsável por tocar esse instrumento, cumpre uma função análoga no esquema epistemológico. Porque se por um lado camas e mesas de alguma forma rebaixam a discussão, tornam a discussão muito chã, na medida em que são reflexões sobre hábitos sexuais, sobre hábitos de mesa, o aulós, esse instrumento, ao ser trazido aqui para reflexão, obviamente tem uma remissão aí ao seu uso na tragédia, por exemplo, nos concursos trágicos de ditirambos, etc., mas diz respeito ao expurgo, à censura de certas formas de comportamento considerados baixos, não é? Contudo, não é possível me delongar por hora nesse ponto, de modo que talvez seja conveniente apenas retomar as palavras com que Sócrates revisa os principais argumentos da discussão até então. E ele diz aí o seguinte: eis os pontos sobre os quais há acordo suficiente entre nós. O mimético nada saber, digno de logos, sobre as coisas que mimetiza. A mimese ser uma criancice e não algo sério. Os que se dedicam à poesia da tragédia, em versos iâmbicos e épicos, serem tão miméticos quanto possível. Não são poucas as acusações do libelo socrático, aqui nessa passagem, de 602b, mas de onde elas saíram tem mais. O próximo argumento será uma retomada parcial da concepção socrática de alma, tal como apresentada no livro 4, embora contenha uma diferença fundamental. Nesse ponto da discussão, já não interessa a Sócrates estabelecer nuances entre as duas partes inferiores da alma, a irascível, o to timoides, e a apetitiva, o to epitimetikon, mas demonstrar que a alma humana é efetivamente dividida em duas. Uma parte que se deixa guiar por juízos formados a partir das aparências, sendo composta por elementos inferiores, e outra que, fiada na medida e no cálculo, é o seu elemento racional. Isso é dito em 602C e 603A. Há, portanto, uma simplificação da tripartição anteriormente proposta, a fim de definir aqui um tipo de impacto que essa mimesis da qual fala Sócrates no livro 10 contenha e possa exercer sobre a alma, sobre os elementos mais baixos da alma, que, ao que tudo indica, poderia eventualmente ser composta
pelas partes anteriormente relacionadas ao thumos, a isso que é da ordem do desejo, da volição, de um certo instinto animal. Trata-se, portanto, de uma simplificação do esquema anterior na medida em que adota um arranjo binário, mas que se justificará quando os propósitos para os quais foi modificado se tornarem claros. A análise ora empreendida deseja ultrapassar a mera analogia entre a mimese poética e a pintura, tal como essa vinha sendo desenvolvida pelas abordagens anteriores no quadro do livro 10. A partir desse momento, ele passa a se concentrar estritamente no que é a poesia mimética. Com relação a isso, que os seus desdobramentos com relação ao arranjo psicológico aí proposto vão ser delineados. Para isso, Sócrates vai propor uma definição um tanto quanto redutora do que seria o objeto da mimética da poesia. E ele diz o seguinte em 603c: homens agindo ações por coação ou por vontade própria e que por causa desse agir consideram-se felizes ou infelizes em todas essas situações, seja sofrendo, seja alegrando-se. Aqui nós temos uma definição do que é a arte mimética no campo da poesia, que de alguma forma faz pensar inclusive na definição que o Aristóteles vai retomar lá na Poética. Veja, homens que agem ações por coação ou por vontade própria e que por causa desse agir consideram-se felizes ou infelizes em todas essas situações, seja sofrendo, seja alegrando-se. 603c, uma passagem bem importante em que a definição é finalmente proposta. Temos aqui uma definição da mimesis poética, da arte mimética no campo da poesia. A argumentação esforça-se por demonstrar que tal objeto, consistindo em homens cuja alma contém inevitavelmente elementos inferiores, tal como ficara definido pelo argumento psicológico, não pode ter uma influência positiva sobre o público do mimema. Esse público será composto de homens cuja alma conterá também elementos inferiores em maioria, e a julgar pela opinião de Sócrates sobre a multidão, esses elementos serão preponderantes em sua alma. Isso é dito em 604e. Então vejam como há um argumento elitista por parte de Sócrates, segundo o qual a população não seria dotada de crivo intelectual o bastante para conseguir se voltar para as representações miméticas de tudo quanto há e executar ali um gesto crítico capaz de discernir o joio do trigo e se precaver contra a influência negativa que esse tipo de representação mimética eventualmente teria. Eventualmente acarretaria para o próprio desenvolver do caráter desse público. E é nesse sentido que se manifesta a preocupação de Sócrates. Ele parece sugerir que se o público fosse dotado de um crivo crítico, um crivo ético-moral afiado bastante para poder receber essas representações miméticas de tudo quanto há sem sofrer consequências negativas, não haveria problema algum que elas fossem apresentadas. Mas como a alma das pessoas, do público, teria mais elementos inferiores do que elementos racionais superiores, a influência desse tipo de representação mimética de tudo quanto há apenas poderia ser muito nefasta. É um argumento que, por assim dizer, faz inclusive pensar em certas discussões sobre estética moderna e contemporânea. A gente encontra algo, obviamente, em termos muito refinados, talvez muito mais próximos do que a nossa realidade de produção artística, de produção em massa da arte, mas em reflexões como as do Adorno, por exemplo. Me faz pensar de fato. Tal constatação, a de que então a multidão teria uma preponderância de elementos baixos na sua alma e, portanto, seria muito mais vítima, ou seria uma vítima muito mais propícia ao tipo de influência negativa da arte mimética, acrescida do que se pode chamar de uma maior mimetizabilidade de tudo quanto há de inferior no homem, em detrimento do que há de racional nele, leva à seguinte conclusão.
Por tudo quanto já ficara dito, o poeta mimético não tende naturalmente para essa parte racional da alma, fato que, somado ao seu desejo de popularidade, em 605A, o leva a mimetizar comportamentos inferiores, gerando mimemas que, por sua vez, reforçarão esse mesmo tipo de comportamentos num público já composto por homens em cujas almas preponderam os elementos inferiores. Então vejam, parece ser uma bola de neve, um ciclo vicioso, em que a preponderância desses elementos baixos na alma do público se vê, por assim dizer, reforçada pela preponderância desses elementos baixos na alma do poeta, que, buscando popularidade, mimetiza esses elementos baixos nas suas obras, que por sua vez encontram então entrada no público, e é um ciclo em que os diferentes vértices desse triângulo se alimentam e alimentam o que há de mais baixo na alma das pessoas envolvidas em cada uma dessas partes da produção mimética. O que eu disse acima sobre a mimetizabilidade das condutas baixas é algo que fica sugerido por Sócrates no momento que ele diz uma possível representação, uma possível tragédia, uma possível poesia com pessoas muito elevadas moralmente, com ações muito elevadas, não seria dotada de patos, não seria dotada de elementos de atração para o público. Seria considerada chata. E isso é muito interessante porque quando paramos para pensar nas grandes obras de arte, naquelas obras que mais nos chamam a atenção, que mais nos prendem, eu não sei, a gente pode pensar em Machado de Assis, em Dostoiévski, nos filmes mais recentes, mesmo nas séries. De modo geral, aquelas que mais nos prendem são com tipos humanos condenáveis. São em que as ações ali representadas são ações baixas, são ações vis, porque humanas, demasiado humanas, não é? E o Sócrates platônico aqui, ele tem plena consciência de que o tipo de poesia que ele propõe para a educação moral são enfadonhas. Essas poesias, essas manifestações artísticas, porque apelam ao que há de mais elevado na alma humana e, portanto, não é capaz de nos atrair visceralmente. Ele tem consciência disso. E é muito interessante. Mas ele parece disposto a sacrificar essas manifestações artísticas que nos prendem de forma mais visceral com vistas a esse critério moral, com vistas a obter de fato uma educação capaz de, por assim dizer, melhorar, aperfeiçoar a natureza do público que se dedica a elas. Trata-se, portanto, em tudo isso que eu sugeri, de um processo deplorado no diálogo. Esse processo em que uma mimesis baixa, proposta por um mimetizador que tem elementos baixos em sua alma, alimenta o que há de mais baixo na alma do público e o processo se radicaliza, se aprofunda. Isso é explicitamente deplorado na República, embora a sua motivação não pareça se reduzir, nem mesmo aos olhos de Sócrates, à mimese tout court. Muito antes, pelo contrário, nessa passagem sobressai a compreensão, cuja presença tenho tentado demonstrar ao longo de todo o livro 10, segundo a qual Sócrates não critica toda e qualquer mimese, mas apenas aquela que mimetiza desregradamente tudo quanto há. Vejam, Sócrates prevê a possibilidade de uma mimese de elementos bons. Ele a considera enfadonha? Sim. Ele acha que para o público ela vai ser enfadonha, mas isso não diminui o fato de que ele preveja um lugar para esse tipo de mimese na educação, tal como discutida por ele aqui no livro 10. Levando em conta essa última passagem citada, em 604e, fica claro que para o filósofo haveria sim uma modalidade de mimese criteriosa, baseada num caráter sábio e sereno, cuja execução e compreensão, apesar de difíceis, deveriam ser, talvez justamente por isso, tão mais aprováveis e valorizadas. Justamente porque difícil de ser absorvida, difícil de ser contemplada,
essas manifestações deveriam ser valorizadas, deveriam ser levadas em conta na educação das pessoas que prezam pelo desenvolvimento do que há de melhor em suas almas. Apesar dessa alternativa à qual alude, Sócrates revela em suas considerações grande pessimismo diante do quadro em que se encontra. A incompetência da maioria de seus contemporâneos, tanto entre aqueles que seriam os responsáveis por promover os espetáculos miméticos, quanto entre os que deveriam assisti-los, parece-lhe levar ao emprego da mimese em modalidades cada vez mais extremas e censuráveis. A baixeza encontra-se não apenas na produção da mimese, mas também em sua recepção, num ciclo vicioso cuja existência já levara Sócrates a se pronunciar da seguinte forma no início desse mesmo argumento, em 603b. Tal como um inferior acasalado a um elemento inferior, a mimética só engendrará prole inferior. É dito em 603b, eu trago aí os termos gregos, né? Paule ara pauloi xingignomene, paula genai re mimetike. Então veja, os elementos mais baixos casados com elementos mais baixos apenas podem engendrar o que há de mais vil e de mais baixo. Obviamente uma crítica não apenas à produção mimética, mas à recepção dessa produção por parte do público. A sentença de condenação da poesia mimética poderia parecer definitivamente assinada por Sócrates quando, depois de retomar a analogia com a pintura, em 605a, ele conclui o seguinte: diremos que o poeta mimético cria uma constituição má dentro da alma de cada um, porque favorece o que ela tem de irracional. Isso é dito em 605b e c. Contudo, a maior acusação contra ela ainda estava por vir, quando ele diz aí: ser capaz de causar dano mesmo às pessoas de bem, aos tus epieikeis, os que agem conforme a conveniência social, que agem conforme a boa ordem social. Com exceção de bem poucos, eis o que sem dúvida é realmente terrível. Isso é dito lá em 605c, o fato então de que a mimética corrompa não apenas os elementos mais, digamos, incapazes, mais vulneráveis da sociedade, mas mesmo os homens de bem expostos frequentemente a uma mimética de tudo quanto há, eventualmente são corrompidos também por essa frequentação. Todas as acusações anteriores, embora trouxessem inúmeros elementos de censura à poesia mimética, tal como a sua ausência de essência real, a sua inutilidade pública e privada, além do fato de enganar crianças, pessoas tolas e multidões, não tinham sugerido que ela pudesse ser perigosa também para os homens de bem. Por isso, o encerramento do libelo pronunciado por Sócrates contra a poesia mimética vai se concentrar exatamente nesse ponto, a fim de demonstrar que tudo quanto há de mais baixo na alma humana, mesmo na alma do melhor dos homens, é nutrido e alimentado por isso. O prazer, hedoné, a compaixão, eleos, o ridículo, geloios, além dos prazeres do sexo, da impulsividade e de todos os apetites da alma, tal como elencado entre 606b e 606d. Vejam, toda alma humana é dotada de uma tendência ao prazer, à compaixão, ao ridículo, então ao rir do ridículo, ao ter prazer com o ridículo, e aos prazeres do sexo, da impulsividade, dos apetites da alma. Todos nós. E da perspectiva que o Sócrates adota, a arte mimética recorreria justamente a esse elemento mais baixo que é compartilhado por todos, porque, portanto, mais populares, e recorreria a isso para obter mais popularidade, obter mais entrada pública e, nesse sentido, corromperia a sociedade como um todo. Não apenas os seus elementos mais desprovidos de capacidade crítica, mas mesmo os mais desenvolvidos viriam a ser corrompidos pela frequentação constante desse tipo de apelo. Vejam, como eu disse, essas reflexões de Sócrates aqui parecem ecoar no que é a nossa vivência de mundo hoje, a partir do que é a produção da arte de massa,
não é? Dessas modalidades musicais que têm um apelo sexual muito grande, que tem um apelo a sentimentos de paixão, de compaixão, como no sertanejo, por exemplo, como em certas modalidades do pop, e obviamente tem todo um repertório aí de filmes, de cinema romântico, de cinema, às vezes de comédia, que recorre a esse tipo de elemento presente na alma humana e que alimenta esse elemento, conseguindo por meio desse processo a popularidade, não é? Levando em conta tudo isso, a condenação da poesia mimética não poderia se dar em termos mais claros do que quando Sócrates, tomando justamente Homero como representante de tudo aquilo que censura e proscreve, afirma o seguinte. Aqui a passagem é relativamente longa, entre os trechos 606e e 607a. Vejam aí, muito famosa essa passagem, por assim dizer, onde culmina as várias acusações de Sócrates contra a arte mimética, contra a poesia mimética, contra a pintura. Mas, como eu tenho tentado sugerir, contra as modalidades mais radicais, mais descontroladas desse tipo de manifestação mimética, não contra toda e qualquer. Mas vejamos aqui a letra do texto. Então, Glauco, quando topares com admiradores de Homero, afirmando que esse poeta foi o educador da Hélade, e que no tocante à administração e à educação das ações humanas é digno tomá-lo, aprendê-lo e viver regulando por esse poeta toda a vida, deves, por certo, beijá-los e saudá-los como pessoas que são tão excelentes quanto possível e conceder-lhes que Homero é o maior dos poetas e o primeiro dos tragediógrafos. Mas saber que somente se deve receber de poesia na cidade os hinos aos deuses e os encômios aos homens de bem. Se ao contrário admitires a musa prazerosa, na mélica ou na épica, prazer e dor serão os reis de tua cidade, em lugar da lei e deste princípio que por comum acordo sempre foi considerado o melhor, o Logos. Em República 606e e 607a. Eis a sentença de Sócrates. Ela é o resultado de uma investigação que começara com a tentativa de conceptualização da mimese por meio da reunião das suas mais diversas manifestações, mas que em pouco tempo se converte num libelo contra aquele tipo de mimese que mimetiza tudo quanto há, em especial na sua modalidade poética, cujo poder de penetração já fora explicitado em 401d e 402a, justamente porque a poesia mimética ela consegue entrar na alma de pessoas muito jovens. Em seu empreendimento argumentativo, Sócrates não poupou esforços. Evocou e desenvolveu um arranjo ontológico, a partir do qual iniciou a sua crítica, fez considerações sobre uma perspectiva epistemológica, no que diz respeito ao conhecimento do uso desses objetos, e completou sua abordagem com uma argumentação que se valeu de sua teoria psicológica, ainda que numa versão simplificada. Então vejam, argumentos ontológicos, epistemológicos e psicológicos. Ele se valeu de demonstrações, induções, argumentações persuasivas, imagens convincentes, além de muitos artifícios retóricos, tais como a analogia, a ironia, as alusões, entre outros. Tudo isso para que pudesse pronunciar a seguinte sentença: expurgo da poesia mimética e aceitação apenas dos hinos aos deuses e dos encômios aos homens de bem. Aqui eu me pergunto se tal sentença seria de fato, como muitos estudiosos alegaram e ainda alegam, diversa daquela que já tinha sido esboçada no livro 3. Eu, pessoalmente, acredito que não. A poesia admitida naquela ocasião era a que assumia a forma da lexis, a dicção, a expressão do homem de bem, e que consistia predominantemente em diegese simples, embora lhe fosse permitida uma pequena parte de mimese, tal como é dito em 397d. Quem tiver dúvidas, volte lá e veja o tipo de poesia que havia sido admitido na primeira discussão de Sócrates e seus interlocutores sobre a poesia na paideia dos guardas. A aceitação da poesia diegética, contudo, não era o fim da questão por lá. Pouco depois daquele momento, os interlocutores discutiam também sobre detalhes acerca das harmonias musicais e se decidiam pela manutenção de apenas dois tipos delas. Uma para a mimese dos homens bravos em batalha
e que era chamada de violenta, outra para a mimese do discurso exortativo, bem como do louvor aos deuses e que se denominava voluntária. Isso é dito em 399c. Então vejam, depois da discussão da poesia em si, há ali a discussão ainda dos ritmos, dos tipos musicais a serem admitidos na educação dos guardas, e a questão é de fato definida a partir desse binômio, a partir dessa dupla, que diz respeito então a um uso, por assim dizer, divino, no emprego de hinos e de exortações, preces voltadas aos deuses, por outro, em exortações ao bom comportamento, encômios, elogios feitos aos homens que se destacavam por suas virtudes. A combinação da poesia diegética com essas recomendações sobre as harmonias específicas a serem aceitas na polis de Sócrates não parece contradizer em absoluto a conclusão do livro 10. Já na primeira discussão sobre a poesia, o grosso de tudo que a cultura helênica tinha produzido, seja para a recitação, seja para o canto e para a dança, estava fadado à censura e ao controle filosófico cerrado imposto sob os olhos criteriosos de Sócrates, ou seja, a meu ver, não há um aumento do rigor no que é dito aqui no livro 10. Há sim um uso específico da noção de mímesis, um emprego metonímico da parte pelo todo, a parte mais descontrolada pelo todo da mímesis, e há um refinamento no tipo de reflexão proposto por Sócrates, uma vez que ele incorpora elementos das discussões ontológicas, epistemológicas e psicológicas dos livros anteriores. Nesse sentido, contudo, resta-me uma última pergunta a ser respondida. Se não há divergências significativas entre os resultados da primeira discussão sobre a poesia e os resultados da segunda, por que Platão se deu ao trabalho de fazer com que Sócrates elaborasse a longa e virulenta crítica à poesia mimética no livro 10? Isso é uma pergunta que faz sentido, não é? Se não há diferença de fato no objeto da crítica, da censura proposta por Sócrates, por que se dar ao trabalho de escrever todo aquele início do livro 10 com os vários argumentos contra a poesia mimética? Acredito que podemos encontrar a resposta a essa pergunta numa fala de Sócrates, a qual significativamente encerra as considerações sobre a mimese e em seguida introduz aquilo que vai conduzir ao mito de no final da República, o mito do pós-mortem. Depois de ter admitido a possibilidade de que os amantes da poesia façam sua apologia, seja em versos, seja em prosa, a fim de demonstrar sua utilidade para a polis e para a vida humana em geral, ele arremata com as seguintes palavras. E aqui eu cito um trecho relativamente longo, de 607e a 608b, o que ele diz aí. Se, porém, meu caro companheiro, isso não acontecer, ou seja, as pessoas que admiram a poesia serem capazes de fazer uma apologia boa o bastante que convença sobre a necessidade de manutenção da poesia na educação, como os que um dia, apaixonados por alguém, quando consideram que esse amor não lhes traz proveito, mesmo à força dele se afastam, assim também nós, por causa do amor que sentimos por essa poesia, e que nasceu da educação propiciada por nossas belas constituições, estaremos bem dispostos a tê-la como ótima e muito verdadeira. Enquanto, porém, não for capaz de defender-se, nós escutaremos o que ela diz, repetindo para nós mesmos, como numa cantilena, essa argumentação que apresentamos, tomando cuidado para não reincidir naquele amor infantil e vulgar. Sentimos, então, que não se deve ter verdadeiro interesse por tal poesia, como se ela atingisse a verdade e devesse ser levada a sério, mas, ao contrário, deve, quem a ouve, tomar cuidado e temer pela constituição que traz dentro de si, e também acatar, a respeito da poesia, as normas que enunciamos. República 607e, 608b. Ora, o que sobressai de maneira evidente dessa consideração é o caráter prático de tudo quanto fora dito acerca da poesia mimética no livro 10. Já não se trata mais, como no livro 3, de uma reflexão que parte da perspectiva de uma paideia oferecida aos guardas no âmbito daquela polis concebida em Logos. No livro 10, Platão se dirige a seus leitores, fazendo uma exortação atual e de caráter eminentemente prático, mas do ponto de vista de uma ética pessoal.
É preciso notar que quando Sócrates menciona nesse último trecho destacado em tom abertamente irônico nossas belas constituições, o que está em jogo aqui são as constituições de cidades reais e contemporâneas dele. Na época, então, em que o diálogo a gente pode pensar encenado, mas também da perspectiva da época em que Platão escreve o diálogo, alguns anos depois, algumas décadas depois. Há ali um apelo imediato, urgente ao público contemporâneo de Platão. Da mesma forma, a educação mencionada nesse trecho não é a paideia, tal como desenvolvida ao longo da República, mas sim a mera criação que essas cidades reais puderam lhes oferecer, com todos os problemas que Sócrates parece apontar no tipo de criação que essas cidades efetivamente oferecem. A mudança no vocábulo, o uso aí não é a palavra paideia, mas sim a palavra trofé, aqui inclusive tem implicações claríssimas. É preciso notar que não se fala nesse trecho de paideia, mas sim de trofé. É da ordem de uma nutrição da alma, uma nutrição muito básica, talvez não capaz de comparação com a paideia que Sócrates ali concebera com seus interlocutores anteriormente. Em suma, as reflexões sobre a mimese apresentadas pelo livro 10 criticam a situação da arte mimética contemporânea de Platão, oferecendo orientações para uma tomada de decisão imediata por parte de seus leitores, por parte de seu público, de seus contemporâneos. Platão estava preocupado com um problema que lhe apresentava grande atualidade e premência, cujo combate exigia a mais imediata tomada de consciência sobre a necessidade de um novo agir. Nesse sentido, outros argumentos apontando para a atualidade dos problemas que levam Sócrates a retomar essa discussão no livro 10 podem ser entrevistos nas constantes menções a elementos que fazem parte do cotidiano de um cidadão ateniense comum. Leitos, mesas, flautas, freios de cavalo, por exemplo. O que pode estar por trás dessas menções, de forma metonímica, seria a sugestão do dano que as artes miméticas de sua época estariam causando aos hábitos de seus conterrâneos, hábitos sexuais, alimentares, sociais e bélicos. As condutas dos cidadãos atenienses a partir de uma corrupção dos costumes daquilo que é encenado por meio, sobretudo, da tragédia, mas, obviamente, de Homero também, da poesia homérica cantada anualmente ou frequentemente em âmbito público ali em Atenas. Se minha suposição estiver correta, a implicação seria de que apenas o filósofo estaria apto a regular esses hábitos de acordo com o verdadeiro logos, não os poetas. Então vejam como, a meu ver, há no que é a discussão do livro 10 uma reconfiguração do tipo de preocupação a que se volta Platão, autor do diálogo, no momento em que ele, por assim dizer, conglomera todos esses argumentos contra a prática da poesia, contra a presença da poesia na educação, na medida em que prevê o que há de corruptor nessa prática, o que há de corruptor nessa presença. Essa explicação para a retomada do mesmo assunto em novos termos, tanto tempo depois de sua primeira abordagem no livro 3, pode talvez parecer estranha segundo o caráter geral da República, que é mais voltado para questões teóricas e virtuais por meio da adoção de um viés preponderantemente especulativo. Ao longo de toda a República, nós temos, na maior parte do tempo, uma longa especulação em torno à justiça a partir dessa reflexão sobre o que seria uma polis concebida por meio do logos. É de fato esse o fio condutor da argumentação ao longo de toda a República. Poderia parecer estranho que no final Platão, como autor do diálogo, quisesse se voltar então para uma questão urgente, digamos real do seu tempo. Contudo, essa explicação, que ressalta o caráter prático para o desenvolvimento de uma ética pessoal do livro 10, está plenamente de acordo com o que ficara dito no final do livro 9 e apresenta um desdobramento do que lá se indicava, embora a maioria dos intérpretes da República não pareça ter se dado conta disso. Acredito que aí se encontra a chave para a resolução da estranheza aparente nesse novo tratamento da mimese. Trata-se de uma passagem do diálogo em que, pouco a pouco, Sócrates e Glauco começam a deixar para trás
as considerações sobre a figura do filósofo no quadro da polis ideal e passam a se aproximar de constatações sobre o que pode ser o papel filosófico numa cidade real, isto é, em sua pátria. O tom dos devaneios muda sensivelmente e parece surgir o reconhecimento de muito do que a República tentara recalcar, deixar longe. O caráter egocêntrico de várias das suas reflexões filosóficas, voltadas então para um cultivo de si, uma preparação pessoal, no limite inclusive desvinculada de preocupações com a coletividade, sobretudo em ambientes hostis ao desenvolvimento do pensamento filosófico, como parece ter sido o juízo que Platão fazia da Atenas democrática de seu tempo, e há ainda a delimitação das diretrizes políticas a uma seara ética de foro estritamente pessoal. Então vejam como, nesse trecho que eu vou ler aqui agora, e é um trecho que, de alguma forma, encerra a minha exposição da República, há a sugestão de que o livro 10 promove, por assim dizer, uma reflexão sobre o que fica daquilo que tinha sido proposto ao longo da República, como uma espécie de especulação muito teorética sobre o desenvolvimento dessa polis para uma vida hoje, para a vida contemporânea, não mais daqueles que conviveram com Sócrates, mas dos leitores do diálogo à República, os leitores do próprio Platão. Há ali a ideia de que várias das reflexões propostas ao longo do diálogo seriam virtuais, no sentido de jamais vir a encontrar a efetividade na realidade, mas que poderiam eventualmente ter implicações práticas se colocadas em prática pelos indivíduos, na sua conduta pessoal. Isso que eu chamei aqui de o caráter egocêntrico das reflexões, a limitação dessas diretrizes políticas a uma seara ética de foro pessoal. Porque é muito comum a gente encontrar as reflexões da República aplicadas à questão política, como se de fato Platão propusesse ali um regime político a ser implementado eventualmente, mas a meu ver o pessimismo em que a República está assentada, está fundamentada, já corrói esse projeto de base. A meu ver, Platão em momento algum estava falando aqui de um projeto político a ser implementado na realidade humana, porque a realidade humana, de uma perspectiva histórica talvez, mas talvez levando em conta elementos da psicologia, tal como delineados ali por Sócrates, não estaria apta a esse tipo de vivência, a esse tipo de experiência, cabendo, portanto, a sua aplicação a algo que é da ordem da alma, do comportamento de cada um. E é nesse sentido que eu acho que a mensagem da República se sustenta, a polis, delineada ali entre os livros 2 e 9 da República, é a alma de cada pessoa, de cada leitor desse diálogo. E a possibilidade, então, de aplicação de uma justiça à própria alma é o conhecimento dessa alma e a capacidade de discernir o que cabe a cada parte da alma, de um autocontrole, de um desenvolvimento pessoal. Obviamente, esse desenvolvimento pessoal pode ter reflexos no campo da política, no campo da vida comum, mas não necessariamente precisa ter. Ou seja, o leitor da República que leva em conta essas reflexões e tenta modificar o seu próprio comportamento, tenta modificar a sua própria forma de agir no mundo, guiado pelo princípio da justiça, no que diz respeito às partes da alma, pode ter implicações na vida comum, mas nada lhe obriga a agir publicamente, nada lhe obriga a tentar tomar as rédeas do governo na cidade, a ter uma participação política, porque o próprio Platão parece muito pessimista no que diz respeito ao sucesso desse tipo de empreitada. Na verdade, ele parece quase seguro de que empreitadas nesse sentido terão fracasso, encontrarão
mais do que resistência, encontrarão uma resistência violenta e eventualmente uma morte como aquela que teve Sócrates. E é então lendo esse finalzinho do livro 9, em que Sócrates conversa ali com Glauco, tentando trazer as reflexões sobre o lugar do filósofo na polis para uma aplicação prática, dão a ver tudo isso que eu tentei sintetizar aqui nesses últimos minutos. E é dito aí o seguinte: Sócrates, e no que concerne às honras, terá em mira o mesmo objetivo. O filósofo terá em mira o mesmo objetivo. Aceitará, apreciará de bom grado as que julgar apropriadas a torná-lo melhor, mas as que poderiam destruir nele a ordem estabelecida, há de evitar, tanto na vida particular como na vida pública. Mas então, replicou Glauco, não consentirá em ocupar-se dos negócios públicos, se é que se preocupa com isso. Não, pelo cão, respondi. Ocupar-se-á deles na sua própria cidade e ativamente, mas não de certo em sua pátria, a menos que alguma sorte divina lhe o permita. Compreendo, disse-me. Falas da cidade cujo plano delineamos e que existe apenas nos nossos discursos, pois não creio que ela exista em algum lugar da terra. Mas, respondi, talvez haja um modelo no céu, para quem o queira contemplar e organizar, segundo ele, seu governo particular. De resto, não importa de modo algum que essa cidade exista ou deva existir um dia, pois só de acordo com esta é que ele se comportará com mais nenhuma outra. É natural, disse ele, em 592 A e B. A meu ver, esse encerramento do livro 9 promove um direcionamento da discussão que diz respeito não mais a essas reflexões teoréticas sobre o desenvolvimento da polis por meio do logos, que tinham sido iniciados lá no livro 2, mas aqui um redirecionamento de todas as reflexões propostas ao longo da República, que sugere então que essas reflexões teriam uma aplicação não na condução dos negócios públicos, mas sim na condução da própria alma, na regência, no controle, no desenvolvimento da própria educação, da própria alma, do próprio desenvolvimento pessoal. E se essa mensagem pode parecer apolítica demais para uma leitura da República, a meu ver, é com base em certo pessimismo sobre a possibilidade de atuação prática na realidade política que Platão promove esse redirecionamento aqui no final do livro 9 e que, por assim dizer, ilumina toda a República, não apenas a discussão que acontece na sequência sobre o lugar da poesia e o cuidado que toda pessoa deve ter com o tipo de produto que consome, produto cultural, produto poético, musical, pictórico, mas sobre o cuidado necessário com os mais diversos elementos da sua própria educação, do seu próprio comportamento em sociedade, do seu próprio comportamento consigo mesmo, na regência das partes da sua própria alma. E eu acho que essa é uma forma interessante de compreender o texto. Algumas pessoas podem acusar o apolitismo dessa leitura, mas eu acho que ela se encontra justificada no texto, uma leitura como essa. Ela é, então, textualmente comprovável, sem querer partir para argumentos de ordem biográfica, dos quais, eventualmente, eu desconfio, mas que poderia, eventualmente, encontrar elementos de apoio lá na famosa Carta 7 de Platão, sobre os seus fracassos em termos de tentativa de participação na vida política. Bem, dito isso, eu agradeço enormemente a participação de quem me acompanhou nessa jornada até aqui. Mostro rapidamente a bibliografia em que eu me apoiei ao longo dessas exposições. Vocês vejam aí alguns dos títulos que eu empreguei. Infelizmente, não vou poder propor uma análise do mito de Er. Valeria muito a pena fazer isso, porque ele de fato coroa a República, retoma vários dos temas que apareceram anteriormente, como, por exemplo, o tema da morte, o tema da justiça, da melhor forma de atuação em vida, o fato de que a pessoa que age conforme a justiça
tem o benefício da justiça, independentemente das consequências negativas que seus atos possam encontrar em vida. A pessoa que age mal, né, que age de forma injusta, sofre as consequências de seus atos, independentemente de ser reconhecida como uma pessoa injusta em vida ou não, porque o mito de por assim dizer, sugere algo da ordem de uma teodiceia, uma aplicação da justiça para além da vida, uma justiça que, portanto, é de ordem divina, que, por assim dizer, ultrapassa os limites da existência terrena, uma vez que é aplicada no pós-mortem. Enfim, eu não vou ter tempo de entrar aqui nesses detalhes, mas sugiro que quem possa leia também o final do livro 10. É muito interessante, tem elementos pitagóricos, órficos, que vão ressoar aí com algumas das discussões que nós tivemos anteriormente. Eu deixo aqui o meu abraço, agradeço enormemente a quem acompanhou a exposição aí até o final. Até a próxima, tchau, tchau!